no dia desse com os obreiros, é uma reunião, depois eu dou uma palhinha para vocês. Marcos 4,35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Às vezes é tarde. Por exemplo, nós temos alguns exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que estavam, quem não conhece o caso de Lázaro? Lázaro estava morto há 4 dias, o seu corpo já em decomposição. Jesus estava diante do túmulo de Lázaro. Ali estavam as irmãs, Marta e Maria, mas alguns amigos. Muitos judeus ali estavam. E Jesus disse para Marta, tire a pedra. Senhor, cheira mal, já é de 4 dias. A verdade é que a lógica, o raciocínio lógico, impede você de andar pela fé. Por quê? A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Mas era um raciocínio lógico. Um corpo de 4 dias é um corpo em decomposição. Mas Jesus falou uma coisa muito profunda. Jesus disse assim, Marta, tenho te dito que se creres verás a glória de Deus. E a pedra foi tirada e o morto ouviu a voz do Senhor e voltou. Mas qual é a mensagem? A Marta está dizendo, Senhor, agora é tarde. Quer dizer, não tem mais nada a fazer, o corpo está em decomposição, o corpo está apodrecido. Aí nós vamos para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5. É o mesmo entendimento. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Reparem uma coisa, apesar da pessoa ser de Deus, às vezes falta algo para ela. 2 pessoas, o casal, que viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos. Então, às vezes, a pessoa é muito de Deus, mas falta algo para ela. Saúde, às vezes, vida financeira, não tem, entenda, às vezes, alguma área da vida dela, ela não está sendo bem sucedida. Essa história mudou. Diz assim, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, eu gosto muito de ler isso aqui. Por quê? Porque mesmo faltando algo para ele, ele não abandonou o sacerdócio, ele não abandonou a sua comunhão com Deus. Alguém poderia chegar, sacerdote Zacarias, olhe pela minha mulher, que ela é estéril. E ele poderia dizer o quê? Mas a minha também é. Não. Ele continua exercendo o ministério dele. Às vezes a pessoa pede uma oração ao pregador, à pregadora, ao obreiro, à obreira. Irmão, ora por mim, ora pelo meu filho, ora por mim que eu estou com câncer. E quem sabe aquele pregador também está com câncer. Ele é pregador, é humano, entenda? Ele também pode ter adversidade. Ora pelo meu filho que está nas drogas, e o filho dele está nas drogas também. Mas ele não abandonou o ministério, ele continuou exercendo o ministério dele. Muito bonito isso aqui. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então ele orou, ele fez uma oração, um dia ele pediu um filho para Deus, mas, entenda bem, não veio a resposta. Mesmo não vindo a resposta, ele continuou exercendo o ministério dele. Só que nós vamos ver agora que ele nem esperava mais. Ele não esperava mais aquela resposta. E ele tinha desistido daquilo. Por que eu falei isso? Porque no versículo 18 diz, disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Eu envelheci, anjo, está certo que um dia eu pedi para Deus um filho, mas eu não espero mais isso. Mas nós nos enganamos, Senhor. Lá, não precisa ler agora, ele vai colocar, eu vou ler com vocês. Hebreus 10, 37, olha o que a Bíblia diz, Hebreus 10, 37.
porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. O que há de vir, virá. Se não é para vir, é um estudo para outro dia. Mas o que há de vir, virá, irmão. E nós não podemos entrar em desespero. Nós temos que continuar, vamos dizer, eu ouvi alguém falar, tocando o barco. Nós temos que continuar a nossa vida. Eu fiz um pedido para Deus, não veio? Continue no altar, continue servindo a Deus. O que há de vir, virá. Entenda? Se não vir, eu falei, é um assunto para outro dia, mas vamos ficar daquilo que tem que vir. E ele, então, simplesmente já nem acreditava mais, esquecendo que no versículo 37 diz assim, 37, porque para Deus, diga, nada é impossível. Então, esse é o assunto de agora. Claro que eu tenho mais para os outros cultos. Eu poderia falar do Abraão, que o Abraão, quando Deus falou para ele que ele seria pai também, de princípio ele não acreditou, não. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele caiu no chão rindo. Ele disse, há um homem de 100 anos, de quase 100 anos, há uma mulher de quase 90 anos, que viva, e não escondeu de Deus, não. Que ele falou no coração. E ele falou para Deus que viva Ismael diante de ti, porque, não. Deus disse, não, Ismael vai ser uma bênção, mas a bênção, a da sua descendência, será contada nesse filho, Isaque, que eu te darei com Sara, através de Sara, no tempo certo. Então, isso é muito importante, muito bonito, você olhar para aquilo que diz a palavra de Deus, para aquilo que está escrito na palavra de Deus, que é aí que você vence, tá bom? Vamos voltar para a Bíblia Sagrada, pessoal. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Versículo 1, ali foi só um pãozinho com manteiga, né? Agora vamos entrar mais na palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito. Tem coisa que é visível, imundícia da carne. Você olha e sabe que a pessoa está no erro. Você olha e sabe que a pessoa está no pecado. Imagine, um cristão que está fazendo coisas erradas, que todo mundo vê o descontrole dele, o olhar dele, as práticas dele, mas tem coisas que são do Espírito, que ninguém vê. Quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé para ungir um filho de Jessé como o futuro rei de Israel, logo que ele entrou, ele viu um homem chamado Eliabe. Ele era o mais velho, talvez seja até a posição, né, da época, que o filho mais ficava na frente, mas ele viu Eliabe, que era um rapaz de boa estatura e de boa aparência. E ele disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Deus deu um puxãozinho de orelha nele. Deus falou para ele, Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, Deus olha para o coração. O coração não é o órgão que bombeia sangue. Você vê o comunicador famoso, ele fez agora um transplante de coração, né? Mas não foi só ele, outras pessoas também fazem. O que eu quero dizer? Mas ele continua a mesma pessoa, o coração foi o órgão, né, que bombeia o sangue que foi trocado. Saiu de uma pessoa que foi a óbito, entenda, e colocou nele. Então, mas ele continua a mesma pessoa, claro que ele aprende coisas na vida, mas o que eu estou dizendo é o homem interior. Deus vê o que você não vê. Deus falou isso, 1 Samuel 12:7, disse, Deus não vê como vê o homem vê o que, 16:7, desculpa, o homem vê o que está diante dos olhos, Deus olha para o coração. Então, tem pecado, tem coisa que está no coração, que ninguém vê, são sentimentos, são desejos, são sentimentos, como eu falei, mágoas, ressentimentos, ódios, que a pessoa vai guardando, ninguém vê, mas Deus está vendo. E como é que eu consigo me purificar, me limpar disso? Recebendo as promessas de Deus. Veja o que ele está dizendo assim, ora, amado, que temos tais promessas, purificamos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O que é o temor? Respeito. Você vai respeitando a onisciência de Deus. Ninguém sabe o que eu penso, mas Deus sabe. Você quer brincar? Você quer andar com Deus mesmo? Então, como é que eu fiz? Santificando. Como é que é isso? Você vai pegando as promessas de Deus. O Pedro explica mais ainda para nós,
com outras palavras, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro 1, 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, quer dizer, um desejo desenfreado, quer dizer, leva vantagem em tudo, já ouviu falar? Lembra daquilo? Leva vantagem em tudo. É o ser humano, mas o homem de Deus não. Pelas promessas de Deus, pelas declarações do Senhor, ele vai tendo o quê? Ele vai escapando dessa corrupção que há no mundo e vai se tornando participante da natureza divina. As pessoas nem entendem, mas como é que pode? Quando Jesus começou a curar os enfermos, libertar os oprimidos, ele foi na sua cidade. Fala, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria? Não estão aqui seus irmãos? Não estão aqui suas irmãs? Eles não conseguiam crer. Somos nós que começamos a ter atitudes que, mas como? Mas todo mundo gostaria de estar no lugar daquele homem, mas ele não aceita o pecado. Eu conto uma história, o pessoal conta na internet, vem com umas histórias bonitas, outras que é bom você reter, o que não, você nem olha, né? E diz que o cidadão chegou, estava olhando na sua fazenda, e de repente começou a chegar móveis de outra fazenda, aí chegou gado de outra fazenda, utensílios, e ele perguntou, o que foi isso? Nós acabamos de comprar. E disse, mas papai, eram os filhos que administravam agora, o pai já estava já idoso. Mas como é que foi o negócio? Mas ele que fazia o pagamento. Ele disse, isso aí foi o seguinte, um homem estava necessitado, e ele foi e vendeu tudo a preço bom, nós compramos, e o homem veio para receber. E o pai perguntou para aquele homem, por que o senhor está vendendo por esse preço? Minha mulher está com câncer. E eu não posso perder a minha mulher. Eu não tenho como, então eu estou vendendo isso por muito menos. E ele falou, não, mas quanto é que valeria? Valeria tanto, então nós vamos pagar isso. Papai, o senhor sempre nos ensinou que temos que levar vantagem nos negócios, temos que ter lucro nos negócios, mas nunca na desgraça de alguém. Quer dizer, só a pessoa que tem Deus no coração que vai, né, entender isso. Somos nós, entenda? Ninguém sobe pisando nos outros. Ninguém sobe em cima dos outros. Mas isso quando você tem a palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus, você não deseja o que é proibido, porque é proibido pela palavra. Os antigos diziam assim, mulher de amigo meu, para mim, é homem. Não, isso é qualquer uma, mas não é homem não, é mulher que não é mulher sua, não tem que ter. Mas isso é quando você tem a palavra, você vai se purificando. Com a palavra de Deus, você vai se purificando e vai escapando da corrupção que há no mundo. Tanto de uma coisa como aquela pessoa te feriu, não entendo, aquela pessoa te machucou, te humilhou, eu vi você conversando com ela. O que tem? Mas você não tem nada contra ela, não. Mas por quê? Porque você escapou dessa corrupção. Mas eu teria um ódio dela, pastor Jaime, se fosse comigo. Mas você está faltando a palavra. Não é que você é ruim, está lhe faltando a palavra. Veja o que ele está dizendo aqui para nós, que é capítulo 1, versículo 4 da segunda de Pedro, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Aquele que estava na cruz sendo xingado, apedrejado, cuspido, zombado, e ele disse, pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Que faz, depois de Saulo de Tarso, o grande perseguidor de cristãos, o grande apóstolo. Isso é o quê? Quando temos em nós a palavra de Deus, nós precisamos de ouvir a palavra. É desse jeito que vamos crescer ainda no Pedro, mas a primeira de Pedro agora. Capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor aonde? Em vosso coração. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos perdi a esperança, a razão da esperança que há em vós. Eles não entendem, não compreendem. Olha o que, mas santificar a Cristo, antes santificai. Quando Cristo for Senhor no seu coração, acabou. Eu estava ouvindo uma mensagem de Paul Yong-Cho, ele falava sobre solidão. Mas aí eu peguei aquilo ali e Deus fez, né? Deus amplia tudo dentro do seu coração.
E ele falava, não tinha nada a ver com vida conjugal. Ele explicava. Aí Deus foi me dando, a mensagem que eu falei que ia dar para os obreiros, numa reunião, numa quarta-feira dessas aí eu dei para os obreiros, né? Vai escutando você. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18, se eu não me engano. Coloca para mim 2,18, para ver se é esse mesmo. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjutora que esteja como diante dele. Quando o homem casa, quando a mulher casa, então passa a ser o quê? A Bíblia diz que o desejo dele passa a ser para ela, o desejo dela passa a ser para ela, vice-versa. Então o homem começa a querer agradar a esposa, e a esposa começa a agradar o homem, que é lícito, que é legal, porque dentro da palavra de Deus, dentro da santidade, porque diz o Senhor lá em Atos capítulo 20, versículo 35, o que ele diz lá? Ele diz assim, tendo mostrado, entenda bem, em que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então, o esposo quer dar à esposa alegria, entenda bem, tudo que ela necessita para ser uma boa esposa ou para realmente ela se realizar, vice-versa. Mas depois vem os filhos. Quem tem filhos sabe isso. Você começa a olhar mais para os filhos, começa a querer agradar os filhos. Quer ver, vai comprar uma roupa. Você já não pensa mais em você, você pensa mais nos seus filhos. Depois vem os netos, né? E você começa, você entra numa loja, departamento de roupas, onde você vai logo? Departamento infantil. Você quer, né, não é mais ou menos assim que faz? Aí o que eu ampliar aqui Deus deu? Aí ele fala sobre isso, que você nunca terá solidão na vida se você colocar o que? O Senhor, se unir ao Senhor. Paulo diz, 1 aos Coríntios 6,17, estou dando uma palavra para você já, mas não vou me perder dali não. Ele diz, todo aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Então você, assim como o marido agrada a esposa agrada o marido, os pais querem agradar os filhos, os avós querem agradar os netos, assim por diante, você começa a querer agradar o Senhor, irmão. Você começa a fazer o que você nunca... Aí dali, quando você começa a agradar o Senhor, em primeiro lugar, você segue os mandamentos dele, amar o próximo como a ti mesmo. E você começa, isso você tem que decidir se você, se examinar, se você realmente encontrou a Cristo. Porque o Pedro, ele disse, o que eu tenho, isso te dou. E parece que nós não temos Cristo ainda, porque nós não falamos de Jesus como deveríamos de falar. Eu expliquei, se você tem uma doença incurável, e você descobre que comendo casca de banana, mas não estou dando receita aqui não, tá? Nem falei nome de doença, nem falei o nome da doença, que comendo a casca de banana você fica curado daquela doença. Duvida que você não fale para todo mundo que tiver aquela doença. Ó, fulano tem doença tal, ó, eu também tinha, foi casca de banana. Não é verdade? Você tem o maior prazer de falar isso, não tem a receitinha da vovó, né? Mas por que você está falando isso? Parece que nós não encontramos Cristo. Jesus olhou a multidão, Mateus 14, 14, teve compaixão dela. Nós temos que olhar essa multidão. Você nunca estará, lembra que o marido agrada a esposa, você vai querer agradar o seu próximo. Como? Dando para ele o melhor que é Jesus. Mas eu falei que é estudo para outro dia, só dei essa entrada aqui. Então vamos voltar aqui. 3,15. Antes de santificar a Cristo como Senhor em vosso coração. Antes. Aí ele diz, antes de tudo, tem que santificar. E como é que é isso, pastor Jaime? Jesus explicou, mas antes de ler, eu vou falar de Pedro ainda. 1 de Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em quê? Em toda a vossa maneira de viver. Como é que é isso? Aí que eu falei que Jesus vai explicar. João 17:17, todo mundo aqui conhece. Tudo que eu falei está resumido aqui. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você vai querer fazer o quê? Tudo de acordo com a palavra de Deus. Tudo, você vai pensar de acordo com a palavra, você vai desejar de acordo com a palavra, você vai viver de acordo com a palavra. Foi o que Deus falou para Josué. Josué, quando Deus o chamou, não vou ler, depois eu vou dar nos próximos cultos, Josué 1, versículos 7 e 8, ele falou, Josué, não sai nem para a direita, nem para a esquerda. Josué, fale, pense e haja de acordo com a palavra.
Isso é santidade. Falar, pensar e agir de acordo com a palavra. Você, Josué, será bem-sucedido. Josué entendeu, reuniu o povo de Israel, os filhos de Israel, e disse para eles, Josué 3,5. Olha o que ele disse para Josué 3,5. Diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Esse é o resumo para você. Você quer ser bem-sucedido? Santifique a sua vida. Como? Paute a sua vida. Como é que eu consigo? Antes, colocando Cristo como Senhor. A Ele eu vou agradar. Lembra, o marido vai agradar a esposa. A esposa não, você vai agradar o seu Senhor primeiro. Então você vai colocar o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo. Você coloca o Senhor. Se a esposa, se o marido quer alguma coisa que não está de acordo com a palavra, aí você não vai ceder, porque você está ferindo o seu Senhor. Se o filho ou seu neto quer alguma coisa que fere a palavra, você não vai ceder, porque fere a palavra. Entenda, se o amigo quiser alguma coisa que está fora da palavra, você também não, a amiga, quem for, a pessoa, você nunca vai. Porque o que você quer, acima de tudo, agradar o Senhor, porque Ele é o Senhor, ante tudo. E tudo que você fizer, você vai fazer de acordo com a palavra de Deus, você vai vencer. Você vai ser bem-sucedido. Esse é o segredo. Então, vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra? 2 aos Coríntios 7:1. Ele diz: ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne, aquilo que todo mundo vê. Não, ele mudou. Realmente. Eles seguiram Daniel e não encontraram um erro em Daniel. Não encontraram uma falha em Daniel. Deve ser conosco. Mas tem coisas que ninguém vê, que está no Espírito, mas você santifica. Ele diz: olha, purificando de tais imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quer dizer, no respeito que eu tenho pelo Senhor. Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu desejo, então se eu quero, o que eu desejo, o que eu penso não está de acordo com a palavra, eu vou repreender aquilo é como um câncer na minha vida, eu não quero, está amaldiçoado em